Ainda com a nossa velha camada de Santa Catarina, a gente pode fazer algumas filtragens para selecionar, por exemplo, municípios ou microrregiões ou mesorregiões que são do nosso interesse. A gente pode fazer isso de duas formas e é dessas duas formas que eu vou tratar nesse vídeo. Uma das formas de filtragem é por meio da tabela de atributos. Então, acessando a tabela de atributos, que a gente vai ver dessa forma, a gente pode vir aqui no menu superior, nessa ferramenta chamada Selecionar, Filtrar Feições usando Forma. A gente vai clicar nela, vai abrir isso daqui. Aqui a gente tem todos os campos, todos os atributos da nossa tabela, e a gente pode, por exemplo, filtrar pelo nome da mesorregião. Então a gente vai colocar aqui Vale do Itajaí. Percebam, todos os outros campos vão ser excluídos, ou seja, eles não estão sendo considerados nessa filtragem, nessa seleção, a não ser esse daqui, né? Então eu vou filtrar o atributo nome mesorregião para aquelas feições que contiverem ou que forem igual a, no caso de números, ou que não contiverem, se eu quiser o contrário, né, o complementar. E também existe essa caixa de seleção chamada Case Sensitive, que significa o seguinte: se a gente escrever aqui com acento, com letra maiúscula, ele vai considerar a letra maiúscula, por exemplo. Se eu tenho lá no meu campo vale com V minúsculo e com V maiúsculo, e eu selecionar o Case Sensitive, ele só vai selecionar aquelas feições que têm o V maiúsculo, que estão exatamente do jeito que eu escrevi aqui. Agora, se eu não selecionar, eu posso escrever com letra minúscula e ele vai selecionar mesmo aqueles que tiverem letra maiúscula. Então a gente pode deixar o Vale do Itajaí aqui. Já fez a seleção, não vamos usar outras informações. Vamos aqui em selecionar feições. 54 feições correspondentes selecionadas. Se a gente der uma olhada lá no nosso mapa, a gente tem aqui em amarelo, né? A gente selecionou aquelas feições ali da região do Vale do Itajaí. Eu posso voltar para a visualização de tabela aqui no canto inferior direito e vejam que ele fez a seleção. Lembrando que eu posso trazer a seleção para o topo a partir desse botão aqui. Então, todos os municípios foram selecionados. Eu também posso, filtrar por mais de um campo. Então, nome da mesorregião Vale do Itajaí e a área em quilômetros quadrados vai ser, vamos colocar aqui, maior que 200 quilômetros quadrados. Vamos ver se a gente tem algum resultado. Selecionar feições. 30 feições correspondentes selecionadas. Então, o que a gente fez? Selecionou os municípios do Vale do Itajaí que têm uma área maior do que 200 quilômetros quadrados. São esses municípios. Vejam que a gente pode fazer uma seleção multicritério. Mas, às vezes, esse tipo de seleção não é o que nos interessa, né? Porque a partir dessa seleção, por exemplo, a gente pode vir aqui em exportar e salvar feições selecionadas como. Aí salvar como uma outra camada só aquelas feições selecionadas. Mas às vezes a gente não precisa de uma outra camada. A gente vai fazer uma coisa pontual e só quer destacar por um momento, depois não importa se a gente não tiver mais esse destaque. E aí, outra forma de fazer isso, então, que eu acho bem interessante também e muito útil, é a seguinte: eu vou desselecionar tudo aqui e vou fazer um outro tipo de filtragem. E essa filtragem é feita aqui pela janela de camadas. Eu venho na minha camada, com o botão direito, venho em filtrar. E aqui eu vou fornecer uma expressão para a filtragem dos meus valores. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui nome, mesorregião, duplo clique.
tenho meu campo igual a... Aí eu posso amostrar os valores aqui, né? Ó, tem esses aqui. Então, para o meu campo mesorregião, eu posso amostrar e ver quais as possibilidades, quais os valores que esse atributo tem para minha camada. Vale do Itajaí. Então, também dou um duplo clique. Então, a minha expressão é nome mesorregião igual a Vale do Itajaí. Então, posso testar se eu quiser, ver se está funcionando. A cláusula retornou 54 linhas, então 54 feições foram selecionadas. Já apareceu, né? Deu spoiler do resultado, dou um OK aqui. E vejam, a gente visualiza aqui, então, só a região do Vale do Itajaí. É uma possibilidade. Depois a gente pode clicar aqui no filtro, né? A gente tem aquele símbolo mostrando que existe um filtro aplicado. Posso clicar, alterar ou limpar esse filtro, dar um OK e voltar a que eu tinha anteriormente, sem perder nenhuma informação da camada.